Vamos lá, pessoal, vamos para a segunda parte agora, que eu vou começar então a abordar a questão dos túneis do carpo, né? Da famosa patologia aí que vocês vão pegar bastante caso, né, dentro da ortopedia, que é a famosa síndrome do túnel do carpo, tá? A síndrome do túnel do carpo é uma compressão que ocorre praticamente no túnel do carpo, chamado túnel 8. Mas ela, depois eu comento um pouquinho mais sobre ela, mas é importante a pessoa o profissional estar ciente que não existe apenas um túnel na mão, tá? Nós temos vários túneis e em cada túnel passa uma estrutura específica, tá? Na verdade, nós temos 8 túneis na região do carpo. Tá? Em cada um deles passa uma estrutura. Então, por exemplo, pode vir um diagnóstico para você de lesão no túnel 3 e a pessoa pensar que é a síndrome do túnel do carpo e ficar atendendo como se fosse a síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão que ocorre aqui no tendão dos flexores. Tá? E na verdade, o túnel 3 passa o abdutor longo do polegar. Então, acaba tendo um tratamento inadequado por não conhecer muito bem a questão da anatomia dessa região. Então vamos agora abordar quais são os túneis e onde eles se localizam. Essa sua mão aqui. Para facilitar a localização dos túneis, é importante vocês localizarem a tabaqueira anatômica. Então, se você fizer uma extensão do polegar, faz aqui para mim uma extensão do polegar, isso. Vocês vão estar observando esse buraco que tem nessa região, que tem a margem de 2 tendões, um passando pela margem inferior e o outro passando pela margem superior. Então, essa região é chamada de tabaqueira anatômica. Por que essa região será que tem até um nome dentro da anatomia, né? Porque dentro da tabaqueira anatômica passa a artéria radial. Então é uma região que o médico cirurgião, por exemplo, tem que se preocupar extremamente em cortar e fazer a incisão cirúrgica aqui. Ele deve ter um extremo cuidado, porque se cortar a artéria, a pessoa pode perder a função da mão, né? Então por isso que ela tem até um nome anatômico para definir aonde que está a artéria, tá? Apesar de ter gente que utiliza essa região para outras coisas ilícitas. Depois a gente comenta sobre isso, brinca um pouquinho para vocês entenderem, né? Alguns já devem estar dando risada porque já sabem para que eles utilizam essa tabaqueira anatômica. Então aqui embaixo passa o abdutor longo do polegar, tá bom? A saída do túnel 1 é a margem inferior da tabaqueira anatômica, ou seja, pelo túnel 1 passa o abdutor longo do polegar. Então, uma saída que tem aqui, você imagina como se fosse esses que ajudam a unir o fio, os fios de televisão, né? Então, é como se tivesse uma saída aqui desse fio e por aqui sai o abdutor longo e aqui está o túnel 1. Dentro do buraco da tabaqueira anatômica, nós temos o túnel 2. O túnel 2 passa o extensor radial do carpo. O extensor radial do carpo. E na margem superior da tabaqueira anatômica, né, esse tendão que passa da parte de cima da tabaqueira anatômica, bem onde ele está começando, é o túnel 3, que seria o extensor longo do polegar. Então nós temos túnel 1, abdutor longo, túnel 2, extensor radial do carpo e túnel 3, extensor longo do polegar. O túnel 4, agora vocês vão entender o que seria esse túnel. Façam a extensão dos dedos. Para mim, faz a extensão. Reparem no seguinte, se você tiver a mão magrinha, a minha já não aparece nada, né? Mas se você tiver a mão magrinha, você vai observar o quê? Que todos os tendões estão partindo de um mesmo local, que seria aqui, ó, tá? Que seria o túnel 4 nessa região, onde passa o extensor comum dos dedos. O túnel 4 é do extensor comum dos dedos. Ao lado do túnel 4, eu tenho o quê? O túnel 5,
que vai partir o extensor do dedo mínimo. Ao lado, bem ao lado do lado da ulna, tá? Eu tenho o túnel 6, que vai partir o extensor ulnar do carpo. Então, esses 6 túneis estão localizados na região dorsal da mão. Só para fixar bem, túnel 1, abdutor longo do polegar. Túnel 2, extensor radial do carpo. Túnel 3, extensor longo do polegar. Túnel 4, extensor comum dos dedos. Túnel 5, extensor do dedo mínimo. E túnel 6, extensor ulnar do carpo. Os outros 2 estão na região palmar, mas são mais importantes até. Vocês vão entender o porquê que eles são mais importantes. Bem aqui, ó, junto ao pisiforme, o ossinho aqui da primeira fileira do carpo, na parte palmar, nós temos o pisiforme. Bem junto ao pisiforme, eu tenho o túnel 7, também conhecido como túnel de Guyon. E por aqui passa o nervo ulnar. Então você imagine, bem próximo ao túnel, ao pisiforme, está passando uma inervação. Então qualquer fratura que tenha no pisiforme ou qualquer compressão que ocorra vai estar comprimindo uma inervação, um nervo ulnar. E aí a pessoa que tem compressão do nervo ulnar normalmente tem parestesia, formigamento na região do 4º e 5º dedo da mão, que é a inervação do nervo ulnar, correto? E por último, o mais famoso, que é o túnel do carpo, o túnel 8, que está bem no centro aqui da região palmar. Por ele passa o nervo mediano junto com o tendão dos flexores da mão. Então você imagina, está passando o nervo mediano mais todos os flexores. Quem tem a síndrome do túnel do carpo vai ter formigamento, parestesia, que é a falta de sensibilidade toda na região do 1º, 2º e até 3º dedo da mão. Tudo bem? E o que seria essa síndrome do túnel do carpo? Seria uma compressão por um processo inflamatório, um aumento de líquido no local, né? Que começa a comprimir esse túnel e aí a pessoa começa a primeiro ter as dores do processo inflamatório, as tendinites e até que começa a ter a compressão do nervo e a pessoa começa a ter algumas alterações de compressão nervosa. Tá? Como a falta de sensibilidade, a mão fica boba, tudo que vai tentar segurar deixa cair, e isso está relacionado com a lesão do nervo mediano. Tá? Antes não era recomendado fazer a cirurgia, porque tinha que fazer um corte muito extenso, e hoje em dia não, hoje em dia o corte é mínimo e eles abrem e retiram o ligamento palmar. E aí facilita bem a limpeza aqui, o espaço para parar de ter a compressão.